estamos em frente das Portas del Rei. São as portas de uma das mais notáveis vilas da Beira na Idade Média, a grande Vila do Trancoso. Era uma vila, mas era um dos centros urbanos de maior importância do norte do país. Lembram-se do Gil Vicente, aquele auto de Amofinamentos, quando Amofinamentos vem lá com o seu pote de leite e o que ela canta é: vou-me à feira do Trancoso e logo, nome de Jesus, do que este leite render, comprarei ovos de pata, que é a coisa mais barata que eu de lá posso trazer. É que lá tanto se sacoteou, caiu a bilha, partiu-se o leite e ela não comprou coisa nenhuma. Mas isto já no tempo de Gil Vicente, para falar numa grande feira, era a Feira do Trancoso. Com essa feira estava ligada uma grande colónia judaica que vivia aqui, esta rua por aí adiante, já era tudo casa de judeus. Ainda hoje há imensas, com o sinal da cruz na porta. Mas eu diria, e essa colónia ativíssima fez de Trancoso um grande centro comercial. É claro que essa colónia foi destruída, foi em 1543. Chegou aqui um emissário da Inquisição, mandou apregoar: é proibido sair da vila, quem sair é preso. É claro que fugiram todos, que eram centenas ou milhares, e ficaram os bairros desertos. Só lá ficaram 35. Pensa, bem, não fez mal a ninguém. É claro que esses 35 foram presos, levados a ferros para umas covas lá em Évora e lá morreram. Os outros fugiram, mas o bairro ficou deserto. Então, esta população aqui à volta, centenas e centenas de camponeses, invadem estas portas, saqueiam as casas da judiaria, morreu a judiaria e a partir daí Trancoso entrou num período de decadência. Período de decadência de que só se salvou depois no liberalismo, quando fizeram aqui a cabeça outra vez de um grande concelho e essas vilas à volta ficaram subordinadas à nobre e grande Vila do Trancoso, que aliás já não é vila, desde o ano passado que é cidade. Bom, mas eu gosto mais de dizer a Vila do Trancoso. Essa é que é uma grande presença na história de Portugal. Um grande motivo de orgulho aqui para Trancoso é a famosa Batalha de Trancoso. Essa batalha travou-se, com certeza, no ano de 1385, pouco tempo antes de Aljubarrota. Hoje diz que foi no dia 29 de maio de 1385. Bem, é possível, eu não tenho a certeza. Se não foi 29, foi 30, se não foi 30, foi 1 de junho, mas é realmente antes de Aljubarrota, porque passa-se isto. Quando o rei de Castela invade Portugal e pretende ir até Lisboa, com o exército real, os senhores grandes invadem aqui estas regiões da fronteira, fundamentalmente para saquear. Entram nas cidades, nas vilas, roubam tudo, levam o gado, levam os prisioneiros, incendeiam. Bem, é realmente uma rapina que eles fazem. E aconteceu isso aqui. Enquanto o rei ia a caminho de Lisboa, onde não chegou porque tropeçou com os portugueses em Aljubarrota, os nobres espanhóis entraram a fronteira, foram direitos a Viseu e dirigem-se aqui a Trancoso, quando aqui o alcaide-mor de Trancoso resolve, ele e outros grandes fidalgos da Beira, não os deixar atacar Trancoso. Aqui o alcaide-mor é o Gonçalo Vasques Coutinho. Então colocam-se aqui, eu estou no sítio onde foi a batalha, este padrão que pretende marcar o sítio da batalha. É claro que tudo isto é muito aproximado. Havia aqui uma igrejinha de São Marcos, e diz que a nossa hoste estava perto da igreja de São Marcos. Bom, eu creio que estava naquele planalto. As forças dos espanhóis, quando viram os nossos, desviaram-se e resolveram ladear para passar. Eles queriam, não era combater, era saquear. Queriam saquear Trancoso. Bom, e foram para um sítio muito perigoso que se vê lá. É um sítio assim em grande declive, entre uma ribeira e a serrania.
Os nossos que estavam aqui caem sobre eles, as forças eram aproximadamente iguais, eles tinham mais cavalos, mais cavalaria, nós tínhamos mais homens do povo, mais infantes. O combate foi sangrento, demorou todo o dia. Diz o Fernão Lopes que foi a mais bem ferida batalha. Bem ferida batalha quer dizer a mais encarniçada. Estiveram aqui o dia inteiro a matar-se uns aos outros, até que realmente os espanhóis resolveram largar e foram-se embora, claro. Este terreno foi agora classificado Monumento Nacional. Também é um disparate chamar monumento a uma coisa que não tem monumento nenhum. Isto que se ia chamar era uma reserva histórica, para não poder acontecer como é a Aljubarrota, que encheram aquilo tudo de casas e a gente hoje já mal sabe onde foi a batalha. Para preservarem aqui o lugar da Batalha de Trancoso, que foi realmente importante. Foi importante porque quando os castelhanos chegaram aqui, já traziam roubos, já traziam milhares de ovelhas e de vacas e de escravos, de prisioneiros, iam com tudo isso já a caminho da sua terra. E foi aqui o Gonçalo Vasques Coutinho, com os seus homens, que os desbaratou e toda essa gente ficou em Portugal. Além disso, isso deu uma alma nova aos portugueses. Devo dizer que esse Gonçalo Vasques Coutinho, depois daqui, não quis ir para Aljubarrota. Os fidalgos da Beira não foram a Aljubarrota. Não foram a Aljubarrota porque eles não concordavam que o mestre Davis fosse agora rei de Portugal. Rei porquê? Até ele tinha um irmão, Dom João, infante Dom João, que era filho do rei Dom Pedro e da rainha Inês de Castro. Como é que este, que era Dom João, mestre Davis, era um bastardo, podia herdar? Portanto, estes fidalgos daqui eram partidários do infante Dom João. E por isso é que eles não apoiavam o mestre Davis e por isso é que eles não foram a Aljubarrota. Então, a esse respeito vejo fazer muita confusão, diz que não foram lá por falta de patriotismo, nada disso. Estes homens eram corajosos, valentes, mas tinham dado uma palavra, deram uma palavra e cumpriram a palavra dada. Há outras lembranças desses tempos, e aqui, mas aqui não é o Gonçalo Vasques Coutinho o principal herói. O herói de Trancoso continua a ser o Bandarra. Eu agora vou-lhes falar do Bandarra. O episódio do Bandarra é uma das situações mais curiosas da mentalidade portuguesa do século XVI e XVII. Este Bandarra era um sapateiro daqui de Trancoso, que gostava de fazer as suas quadras, é um poeta popular, era um sapateiro e poeta popular. E a certa altura fez umas trovas que não se percebia lá muito bem o que diziam, mas ele dizia que vem aí um grande leão, um leão terrível, e pede ao rei que o ajude. Pela mesma altura, os judeus começaram a ser perseguidos. E então houve uns judeus que pensaram, um leão é o leão de Judá, com certeza que é. E pediram ao sapateiro, venha cá a Lisboa, você aqui nas suas trovas diz, o que é que isto quer dizer? Bom, e começaram a passar cópias, e a judiaria toda já dizia que o Bandarra era um profeta e que estava a anunciar que vinha lá o Messias dos judeus. Claro que a Inquisição ouviu falar nisso, prendeu o Bandarra, levou-o para Lisboa e disse, então o que é que isto quer dizer? E ele lá, coitadito, ele não tinha assim, sabia e deu umas explicações vagas. A Inquisição acabou por mandá-lo embora e disse, este homem é tonto, e não se importou mais com isso. Depois veio o domínio filipino, vem a inquietação dos portugueses que queriam um rei português e começou-se a dizer que o Bandarra afinal era profeta, não era da vinda do Messias, mas era da vinda de um rei português, do rei Dom João IV. Então as trovas do Bandarra eram anunciadas como uma futura libertação de Portugal. É até nessa altura que é que um governador manda fazer este túmulo, isto é o grande túmulo do Bandarra, venerado como um santo. Se ele era profeta, os profetas são santos. Eu não tenho o dom de prever o futuro. Publicavam-se as quadras, uma parte delas eram cópia das tais que ele tinha feito.
Outra parte, inventaram-nas e disseram que foi depois de morto, que estavam na sepultura dele. Bom, e isto foi acreditado, e ainda hoje há quem acredite nisto. Ainda hoje, aqui nesta terra, eu vejo em livros que continuam a acreditar no profeta Bandarra. Eu tive a sorte, já há muito tempo, há mais de 20 anos, encontrei nos reservados da Biblioteca Nacional um manuscrito que esclarece completamente as coisas. Completamente as coisas. É um manuscrito relativo a factos muito importantes da história de Trancoso, factos dos mais importantes, mas que aqui os historiadores omitem completamente. Eu vou-lhes ler o que diz esse documento. Fazendo El Rei, trata-se do rei Dom João III, mercê ao infante Dom Fernando, seu irmão, da vila de Trancoso, mandando ele, o infante, tomar posse dela, da vila, não quiseram os moradores da vila e amotinaram-se. E mandando à corte, é Lisboa, a um Lopo Cardoso, que era dos principais da terra, disse ele a El Rei, como os moradores de Trancoso estavam determinados de se aventurar antes a morrer todos, que a deixar de ser vassalos de Sua Alteza para o ser do infante Dom Fernando. E El Rei, que naturalmente, quer dizer, de seu natural, era benigno, disse a Lopo Cardoso que todas as vezes que ele cavalgasse, quer dizer, quando o rei saísse do passo a cavalo, ele o acompanhasse para que pudesse dizer ao infante, seu irmão, e lhe falasse nisso, a ver se o podia contentar com outra coisa. Andando El Rei nestas prolongas e o infante, não querendo aceitar outra mercê, em desconto da que lhe era feita, durou isto 6 ou 7 anos. Aqui há um exagero na história, porque durou 4 anos. Foi 4 anos que lá andou o Lopo Cardoso. Até que o infante faleceu. Morreu o Dom Fernando. E tanto que o Lopo Cardoso foi morto, partiu o caminho de Trancoso e chegando junto à vila, e disse a uns lavradores que andavam lavrando que não trabalhassem mais, que já eram livres. E os lavradores, deixando todos os arados, lançaram a correr caminho da vila e, chegando à praça, juntaram-se com outros homens da terra e, dando na cadeia, soltaram todos os presos que havia dentro dela. Isso passou-se aqui, porque aqui é que era a cadeia onde agora está a Guarda Republicana. Vindo isto às orelhas de El Rei, quer dizer, tendo o rei notícia disto, mandou trazer preso o Lopo Cardoso. E quando soube que ele era chegado, disse que o havia de castigar rijo, porque ele folgara tanto com a morte do infante seu irmão. Mas Fernando Álvares de Andrade era uma espécie de ministro. Era o vereador-mor da Fazenda. Era, portanto, o ministro das Finanças. Curioso, também era cristão novo. Era um cristão novo. Seu escrivão da Fazenda e muito seu privado, ouvindo-lhe dizer isso, disse a El Rei: Senhor, andando aquele homem 6 ou 7 anos fora de sua casa, por amor de libertar sua pátria, e vendo-a livre da maneira que Deus fora servido, eu lhe estranho a vossa Alteza ele fazer o que fez. Eu só me admiro. A mim não só não me parece grande culpa, como até me admiro de ele não ter enlouquecido de alegria. Reparem o que se passa. Este documento esclarece que, na altura em que o tal Bandarra fez as estrofas em que diz que um Dom Fernando, é que ele chama semente del Rei Fernando, semente del Rei Fernando é infante Dom Fernando, quer apoderar-se desta vila e pede ao rei que não deixe,
Na altura em que o Mandarra escreve isto, há uma revolta popular em Trancoso porque não querem que a vila seja entregue ao infante Dom Fernando. O Lobo Cardoso, que é o príncipe dos principais, é quem vai à corte pedir ao rei e fala com o rei e anda lá 4 anos e gasta a sua fortuna e fica doido de alegria quando vê o infante morto, porque é claro, agora a terra já não tem dono, e é ele, durante esses 4 anos, livra Trancoso de ser invadido pelas tropas reais para a entregar ao infante. Portanto, esse é o grande herói local. Aliás, estou aí família. A família Lopes Cardoso são os descendentes do Lobo Cardoso. Ora bem, hoje ninguém se lembra desse verdadeiro herói local. Não há aqui uma rua, uma praça, um busto, nada. Lembram-se, é do pobre sapateiro Mandarra que fez umas trovas que nem ele próprio sabia o que queria dizer. Isto impressiona-me e até aqui, isto é assim, não há dúvida nenhuma. Vejo que têm saído livros, ignoram ainda este documento que esclarece tudo. A história do Mandarra é um episódio da revolta popular desta gente contra o facto de quererem ser dados ao infante Dom Fernando. E eles não queriam ser dados por isto. Quem era dependente do rei pagava sempre menos, porque o rei tinha muitas terras e, portanto, contentava-se com um pouco. Quem era dependente de um nobre ou de um grande pagava muito mais, e os exatores das fazendas dos fidalgos eram muito mais rapazes, muito mais cruéis do que os do rei. Portanto, razão tinham eles. Mas tudo isto anda ignorado e esquecido. Eu aproveito este momento para aqui e junto do túmulo do tal Mandarra prestar o meu preito de homenagem a esse sim, esse grande homem de Trancoso que lutou pela verdadeira liberdade da sua terra. E até me vem à cabeça que ele pode estar ligado com uma outra lenda. Vou-lhes contar essa lenda. É a lenda do João Tição. Eu estou agora aqui diante de uma porta a que se chama a Porta do João Tição. Diz que havia um cavaleiro chamado João Tição e no tempo da Guerra dos Mouros ele saiu daqui no seu cavalo, foi até ao acampamento dos mouros, conseguiu apoderar-se da bandeira do Islão e trouxe a bandeira aqui para Trancoso. Bom, mas os mouros viram, deram por isso e vieram atrás dele, a galope, e já vinham quase no encalço, quando ele chegou aqui às portas. Chegou às portas, mas lá de cima, os moradores viram que os mouros estavam tão perto que fecharam as portas todas ao João Tição. E, portanto, ele não pôde entrar. Então aqui atirou com a bandeira lá para dentro, a bandeira salvou-se, mas é claro, ele ficou nas mãos dos mouros que o mataram. É claro que esta lenda pode ter apenas que ver com o facto de em cima da porta está esculpida a figura de um cavaleiro com um cavalo no sentido de dar um salto. Realmente é isso que inspirou a lenda. Mas este nome, João Tição, Tição é o que foi queimado numa terra onde tanta gente foi queimada pela Inquisição. E este caso do Lobo Cardoso, que foi preso para Lisboa por fazer uma festa e por realmente provocar aqui o assalto à cadeia, a libertação dos presos, e que foi lá para defender a sua terra. E eu não sei o que lhe aconteceu. Eu não sei se ele voltou ou se não voltou, porque a fonte termina do dito do Fernando Álvares. O Fernando Álvares disse ao rei, eu até me admiro como ele não enlouqueceu de alegria, mas eu não sei o que o rei resolveu. E se acaso esse herói esquecido morreu em consequência da sua coragem, era natural que isso ficasse simbolizado na lenda de um homem que sai da sua terra para travar uma batalha, que consegue ganhá-la, mas depois não consegue regressar ao seu lar. É claro que se chama por hipótese, nem chega a ser uma hipótese, é uma conjetura minha.
Não confundam com a explicação que eu dou ao Bandarra. Aí não é hipótese, aí é ciência certa. Toda esta região é rica de memórias históricas e há aqui perto de Trancoso, uma localidade que é fascinante. Eu estou a falar de Moreira do Rei. Moreira do Rei tem sido muito abandonada, não sei porquê, mas é um dos mais extraordinários monumentos que nós temos em Portugal. Eu devo dizer que eu vim cá por causa de um episódio que vem na história, e foi isso que me trouxe cá. O episódio é o ato final daquele grande drama que é a Guerra Civil, que no meado do século XIII opõe o Conde de Bolonha, futuro Dom Afonso III, ao irmão, ao Dom Sancho II. Ao contrário do que se costuma dizer, diz que foi uma intriga dos bispos para tirarem um bom rei e porem lá o Dom Afonso. Nada disso tem a ver com os documentos. O que se vê é que, na verdade, este país de gente do povo, este país de municípios, a fraqueza do rei Dom Sancho deixa os nobres voltarem a apoderar-se da condução do país e há, portanto, um grande levantamento geral dos municípios, também dos bispos, de toda a gente, que querem um rei que governe com justiça. E mandam pedir ao Papa que mude aquele rei, porque realmente aquele rei não convoca cortes, não concede forais, não faz justiça, deixa andar à solta bandos de salteadores, deixa morrer o país numa guerra civil sangrenta. Portanto, querem mudar. É claro, vem realmente o Conde de Bolonha, desembarca em Lisboa. Lisboa é logo por ele. Em quase todas as vilas, as milícias do povo manifestam-se pelo Dom Afonso contra o Dom Sancho. Dom Sancho ainda pede o auxílio ao país vizinho e veio o herdeiro do trono de Castela, o futuro Afonso X, Afonso o Sábio. Veio ainda com o exército, mas ele foi sendo expulso de toda a parte, todo o povo aderia era ao Conde de Bolonha e o último lugar, isto é um facto, o último lugar que esteve por Dom Sancho foi aqui, Moreira do Rei, onde havia um grande castelo. Esse castelo nunca foi ajudado, está hoje em completa ruína e era um dos maiores castelos portugueses da Idade Média. E daí, restos de muralhas à volta, mas tudo a escalavar-se. Ora bem, o rei ficou aqui, ao passo que Trancoso, claro, Trancoso era do povo, portanto era pelo Conde de Bolonha. Mas este é que é o episódio curioso. Os homens bons de Trancoso vieram aqui, a Moreira, dizer ao Dom Sancho: o senhor mude, manda embora o Martim Gil de Soverosa. O Martim Gil de Soverosa era o valido do rei Dom Sancho e era o homem que realmente governava o país. Um grande fidalgo, poderoso. Manda embora o Martim Gil, porque assim a gente aceita, o senhor entra em Trancoso, assim todo o país obedece. Tem que mandar embora a esse maroto Martim Gil. O rei disse que não, que continuava com o Martim Gil e, portanto, foi o rei que, acompanhado do Martim Gil, saiu daqui, foi para o exílio e morreu no ano seguinte em Toledo. Tudo isto se passou em 1247. O rei Dom Sancho morreu em Toledo no ano seguinte, 48, e o Conde de Bolonha passa a partir de então a chamar-se Dom Afonso III. Este episódio é muito importante porque revela que realmente o problema era político, era da orientação que estava a seguir. E o Dom Afonso realmente faz o que o povo quer. Volta a convocar cortes, como sabem, são as primeiras cortes em que estão presentes os representantes populares, volta a conceder muitos forais, a conceder feiras, é uma política inteiramente municipal, popular, na linha dos primeiros reinados. Ora bem, o último drama foi aqui que se passou. Agora, eu vim aqui, eu nunca tinha vindo aqui, e fiquei assombrado pela riqueza arqueológica que isto tem.
há ali um rochedo imenso, que era provavelmente um santuário, ainda lá tem as covas, um rochedo imenso, que leva toda a região, faz lembrar Panoias, isto faz lembrar Constantino de Panoias. Bom, depois nesse rochedo, no período paleocristão, começaram a fazer as sepulturas, todo o rochedo e tudo isto à volta. Tinha em baixo centenas e centenas de sepulturas de adultos, sepulturas de crianças, sepulturas para todos os gostos. Depois, em cima desse campo sagrado das sepulturas, fizeram um templo. Vêem aquela igreja, reparem que o cunhal da igreja está inteiramente assente sobre um rochedo que ainda está todo cheio de sepulturas. A própria igreja, que está abandonada, é uma igreja do século XIII, uma igreja lindíssima, completamente abandonada. Bom, mas vamos voltar a Trancoso. Trancoso é uma das terras portuguesas que melhor souberam cuidar, zelar pelas suas relíquias medievais. Estou no castelo, aquela grande torre que ali estão a ver, penso que já existia no século X, bem, no testamento da Dona Châmoa, ela faz referência ao castelo aqui de Trancoso, era aquela torre. O resto das muralhas serão do século XIII, o primeiro farol aqui é Dom Afonso Henriques, mas tanto o castelo como as muralhas à volta da povoação, tudo isto está praticamente intacto. Bom, intacto e, a meu ver, não tão bem aproveitado como podia ser. Acho que Trancoso e a sua região, merece uma visita demorada, mas podem querer. Não deixem passar o verão sem vir visitar Trancoso.